espaçosa, né? Eu sou espaçosa. Depois corta o comecinho mesmo? Não. Não? Não, tá gravando. E eu tô falando aqui, você vai deixar gravar desse jeito? Vai, porque eu não tenho programa de edição que é compatível com o iPhone. Bom, catequese para adultos. Vamos iniciar a nossa catequese com nossa querida e amada turma, né? Infelizmente, por questões maiores que as nossas, não podemos estar presentes, né? Em cada segunda-feira. Estamos aqui, né? Morrendo de saudade de todos. Morrendo de saudade, e já peço desculpas, né? Também para cada um de vocês. Deveríamos ter feito um vídeo na semana passada, né? Porém, estávamos um pouco corridos, né? Em virtude de outras coisas, e não deu tempo, tá? Então vamos iniciar nossa catequese, tá? Pelo sinal da Santa Cruz, livramos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. por todos os séculos dos séculos. Amém. Bom, turma, estamos mais uma vez, né? Mês proposto pela nossa coordenação da catequese, mês do Santo Rosário, né? Talvez algumas pessoas falem, poxa, mas novamente esse tema, por quê? Já tínhamos dado esse tema, né? Sempre no início da nossa catequese, a importância do combate. O combate espiritual, o dom da perseverança, os méritos de Nossa Senhora quando unimos aos nossos, né, nossas pobres misérias, aos méritos da Imaculada, da Mãe de Jesus, para que ela nos garante essa graça, o dom da perseverança. Jesus fala no Evangelho, no nosso coração, ele nos diz, né? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, o dom da perseverança para que tenhamos frutos, né? Pois, como diz o apóstolo São Tiago Menor nas suas cartas, né? Uma fé sem obra é uma fé Vaga. Na verdade, eu uso o tema morta, é algo forte, né? Então, mostra a tua fé, eu te mostro os frutos da minha fé, né? Então, Santiago ele é bem contundente, né? Então, temos sim, Bem direto. Bem direto. Adoro e amo muito a carta de São Tiago. E todo batizado, todo cristão tem que relembrar das suas promessas do seu batismo. E a missão de todo cristão é anunciar o Evangelho Cristo, né? Não anunciamos nós próprios, anunciamos o Cristo, pois Cristo é o nosso Salvador, né? É pelos seus méritos infinitos na Santa Cruz que nos garante a redenção e a salvação. A nossa missão é caminhar, né? A nossa caminhada, dia após dia, quedas sobre quedas, levantando, né? É contínuo. Confissão, né? O sacramento da confissão, a Santa Eucaristia, né? Para nós, essa vida nossa de cristãos, sempre temos que buscar aqueles que podem buscar, porque alguns que estão em alguma situação civil não podem. Compreendemos, a igreja acolhe, tá? Muito bem, de grande importância para a igreja, sempre foi. Inclusive, uma das grandes pessoas que foi muito especial na minha vida foram casais de segunda união e servem na igreja, que é uma maravilha. Deus está presente na vida deles. Parece que a fé deles é mais forte. Muita assim.
Nossa Senhora acorda, né? Nossa Senhora faz o tudo e tudo faz acontecer. Né? Como se diz os santos, né? Quem poderá ficar diante de Jesus inabalável, né? Quem poderá ficar sem Jesus, sem mancha, sem mácula? Né? Nenhum de nós. Sim. Apenas uma pessoa que conhecemos, né? E essa pessoa é Maria Santíssima, né? Imaculada, né? Ela foi preservada do pecado desde a sua concepção. Imaculada, né? Então, Mãe de Jesus, aquela que nos ensina a amar o teu filho, né? Então vamos começar com os nossos temas, né? Temos o tema do Santo Rosário, né? Vamos bater novamente nessa tecla, porque o mês de outubro é o mês dedicado ao Santo Rosário, né? Mês passado era a Sagrada Escritura, né? E voltamos, né? Vida de oração, com o Santo Rosário e meditação na palavra. Eu digo que sempre são pecinhas preciosas na nossa vida, né? Naturalmente, para quem que possa, né? Confissão, Eucaristia, a palavra e oração. São aquelas 4 pedrinhas que nos moldam, nossos alicerces, né? Então, se pudermos trabalhar sempre com isso diariamente na nossa vida, né? Te garanto que estará sempre no caminho do santo, no caminho daqueles que nos mostram a verdade, que é o Cristo, né? Agora há pouco tempo eu coloquei alguns vídeos, né? Até a Magnólia falou pra gente, do Carlos Acuti, ela mandou no grupo, né? Ela respondeu no grupo que eu mandei e eu coloquei a ênfase de colocar no grupo, né? A importância de Carlos Acuti para nós, o Carlo, italiano, menino de 15 anos, veio a falecer de uma leucemia fatal, né? Mas viveu a vida em Cristo e em Cristo. Antes da sua morte, ele diz que a Nossa Senhora foi a única mulher da vida dele. Então, Nossa Senhora, com seus mestres, preservou a pureza daquele menino, né? Um menino que é estudado até hoje pela Santa Igreja e prova como ele viveu o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas conversões ele conquistou, né? Para Cristo na vida dele. Né? No velório deles tinha várias pessoas. Vários mendigos, várias pessoas que até a mãe dele assustou. Da onde que vem esse tanto de gente que nem a própria família sabia. Pessoas que Carlos Acuti conversava durante o dia, que evangelizava, pegava sua bicicletinha, abria a mão da sua própria comida e dava aos pobres, né? Tanto é que o rapaz que era responsável de cuidar dele, um indiano que trabalhava para a família, né? Ele pediu para ser batizado, vendo a fé, né? A luz e a esperança do menino Carlos, né? Então se gerou muito assim. E Carlos foi enterrado, sepultado no cemitério de Assis, né? Após 4 anos foram fazer a sua exumação do seu corpo, com uma grande expectativa entre as pessoas que eu conhecia Carlos, né? E o pessoal teve cuidado quando foi abrir o seu túmulo, né? Já tinha várias pessoas, encontrou o corpo do Carlos, né? Nosso venerável Carlos Acuti, incorrupto, né? Ainda estava preservado na sua totalidade o teu corpo, né? O teu corpo não se decompôs, né? Então isso é muito importante para nós, né? Nosso Senhor Jesus Cristo mostra para nós aquele que vive segundo o Evangelho de Jesus Cristo, aquele que realmente divulga, né? Aquele que mostra para todos que estão ao redor o que é o Cristo, que é a Santa Igreja Católica, né? Como os sacramentos transformaram esse menino, né? E em virtude dos sacramentos, a vida dele, a pureza dele, o corpo dele não se decompôs. O corpo dele é incorrupto. Agora, recentemente, foi aberto, né? Uma urna de cristal para venerações de vários fiéis e religiosos. O que passa de religiosos ali em Assis, ali, não é brincadeira, venerando um corpo. Gente, não é o tema agora, mas eu sinto no meu coração de falar. É um menino de 15 anos, viveu pouco tempo, ele está lá, o corpo dele está lá à exposição para a veneração dos fiéis, de calça jeans, de tênis, E moletom, um santo dos nossos tempos. Eu particularmente nunca pensei que eu ia poder presenciar na minha vida, nesses tempos conturbados que vivemos,
santo, venerável, beato, corpo incorrupto, um menino. Quando poderia ser qualquer um menino entre nós, da nossa paróquia, do grupo de oração. Que grande sinal é esse menino para os nossos jovens, das nossas paróquias, das nossas capelas, né? O quanto os catequistas podem trabalhar a vida desse menino, na vida dos jovens, e vocês que são pais, mães, avós, podem trabalhar com seus netos, com seus filhos, ensinando e mostrando a vida desse menino, né? De grande e suma importância para os jovens que já estão crescendo, né? Creio que já com a idade de 8, 9, 10 anos, já é uma idade já de pré-catequese, logo aos 13 anos já está na primeira Eucaristia. Então, gente, está aí a prova real. Aqueles que falam, isso é de coisas passadas, da Idade Média, né? Não tem nenhum santo atual. Não tem um santo contemporâneo atual. Está aí, a modernidade da internet, né? Pode ser considerado o padroeiro da internet. Na época que Carlos Acuti estava entre nós, ele dava muito, né? A internet era a internet de escada. Ele queria conhecer todas as igrejas, não era? Isso, ele de fato, conhecendo a presença de Jesus, ele ficava assim, falando assim, gente, é inconcebível como que um homem enche estádios, cinemas e as paróquias vazias. Jerusalém está do lado. Jesus está do lado, está no tabernáculo, ele está na Eucaristia, está no sacrário. Jerusalém está próximo da sua casa. Deveria ter milhões de pessoas fazendo filas para ver Jesus. E não tem. Isso não acontece. São Padre Pio falava, se o homem pudesse contemplar e ver o mistério da Santa Missa, você teria que ter polícias, bombeiros em cada paróquia para poder se conter as pessoas que tinham que entrar. Porque Padre Pio, o santo que conhecemos, e inclusive passamos o link no nosso grupo, eu quero que vocês vejam o filme de Padre Pio. Padre Pio celebrava a missa, uma piedade extrema, né? Um santo que carregou os estigmas das chagas de Cristo, né? O lado aberto, nas mãos, nos pés, por 50 anos. No ombro, né? No ombro. E um santo que tem milhares de fiéis, de filhos espirituais. São Padre Pio disse, farei mais barulho no céu do que na terra. E foi descrito quantos milagres acontecem pela intercessão do Padre Pio. Padre Pio disse, estarei na porta do céu até que o meu último filho espiritual entre. Ou seja, sempre estará lá para que cada um de nós, filhos espirituais de Padre Pio, esteja com ele. E Carlos Acuti agora no céu está fazendo mais barulho do que na terra, né? Deus quis, né, que a vida dele fosse assim para ser um sinal para os homens. Até ele profetizou, né? Ele disse que estava destinado a morrer pouco antes da vida dele, antes de ninguém sabia o que ele tinha. Então Carlos Acuti meio que despediu da gente, né? Então um sinal desse, se não tocar no coração de vocês, espero que toquem, porque não tem como não tocar. é impossível. Não tocar uma criança daquela. E já está vários milagres, inclusive o milagre da beatificação foi um milagre que aconteceu aqui no Mato Grosso, né? Um menino que tinha uma doença crônica, tudo que ele comia ele vomitava, inclusive passei até o vídeo dos áudios aí. Ele não tinha esperança de vida, os médicos falaram, olha, infelizmente a cirurgia dele é muito cara e não podemos fazer nada por ele. Infelizmente ele já estava muito debilitado porque não conseguia colocar nenhum tipo de comida para dentro, né? E basicamente estava padecendo nos braços do seu pai e da sua mãe. E foram na paróquia do Mato Grosso e ali tinha uma relíquia de Carlos, né? Até então venerado. E nessa relíquia, o padre fez uma bênção com a relíquia e o pai levou o menino nos braços, todo vomitado, desfalecido. O menino disse que queria, né? Que a esperança dele estava ali. E ele recebeu a bênção da relíquia de Carlos. E no mesmo momento o menino disse que estava se sentindo bem. E disse, me coloca no chão, eu quero estar aí. Né? E o menino foi se fortificando, os pais levaram os médicos e simplesmente Não tinha explicação. não tinha doença. A doença
crônica dele estava desaparecendo e desapareceu no corpo dele, assim. Os médicos falaram, não tem explicação humanas da medicina nesse momento para se explicar tal ato, né? O menino está vivo. Na beatificação, o menino tirou foto com o quadro, né? Com a camiseta de Nossa Senhora. O menino está aí, curado. Um sinal para nós bem pertinhos aqui no Mato Grosso. Então, queria deixar bem claro isso, né? Um grande sinal para nós adultos e principalmente aos jovens. Então, vamos começar com o mês do Santo Rosário, do Sacratíssimo Rosário, Nossa Senhora do Santo Rosário. Terço. Aqui no Brasil conhecemos como terço, né? Mas nos outros países não se fala terço, se fala rosário. Vamos explicar o porquê disso para quem ainda não sabe o porquê que aqui se fala terço e nos outros países se fala rosário. Porque aqui no Brasil, quando se fala um terço, o que significa um terço? Se pegamos uma laranja e dividimos em 3 partes iguais, temos um terço de um todo, né? Uhum. Então, é o que se fala, né? Originalmente, o nosso Santo Rosário tem uns 3 mistérios, né? O mistério da alegria, que é os gozosos. Os mistérios dolorosos, que é a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. E os mistérios gloriosos. 3 mistérios. Então, no Brasil, no popular do brasileiro, se diz, vou rezar um terço. Então, quer dizer que vai rezar um terço, é uma terça parte do rosário. Né? Seria então, um dos mistérios, os gozosos, os dolorosos, ou os luminosos, né? Tem a quarta parte, mas não quero que entrar nessa questão, né? Porque até então, o Santo Rosário eram esses 3, né? Vocês que já são um pouco mais de idade, já têm essa convivência com o Santo Rosário, eu acredito que são poucos, sabe que até antes entre meados de 94, né, 90 e alguma coisa, já entrando já no ano 2000, né, se rezava apenas os gozosos, os dolorosos, né? Os gozosos é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Contempla toda a vida da infância, né? Os dolorosos já são a paixão, né? A crucificação e morte do nosso Senhor Jesus Cristo, e o glorioso a ressurreição do nosso Jesus Cristo até a coroação de Nossa Senhora nos céus, né? Então, nosso Papa João Paulo II, ele pediu, né? Ele, inspirado pelo Espírito Santo, né? Ele pediu para que quem pudesse ter essa piedade rezar um mistério, né? Que era a vida pública de Jesus, porque ele entendeu que entre a infância de Jesus até a sua paixão, que são as últimas horas, né, da sua condenação, o Calvário e a cruz, existia um buraco muito grande, né, na história. Ou seja, toda a história o batismo, nosso Senhor Jesus Cristo pelo João Batista, né? Vamos lá contemplar os mistérios luminosos, né? Em Caná na Galileia, né? O noivado, né? Um casamento onde que Jesus transformado em vinho, né? Toda a sua vida de pregação, um fato muito importante dentro de todas as curas e pregações de Jesus, um fato que aconteceu muito grande foi a transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo, que está nos 3 evangelhos, nos 4 evangelhos, né? E a instituição da Eucaristia, né? A Quinta-feira Santa, né? Que contemplamos dentro da Semana Santa. Então eu acabei de dizer para você a contemplação dos mistérios luminosos. E de fato, agora o Santo Rosário, não sendo 3, sim sendo 4, ficou muito completo. Por quê? A vida toda de Jesus. A vida de Jesus, o Evangelho, né? Então, se pegamos os nossos 4 evangelhos, nosso Novo Testamento, a vida de Jesus, se rezarmos o Santo Rosário, vamos começar do início do sim de Maria, do plano de Deus salvífico, né? Porque tudo se iniciou quando Maria, Nossa Senhora Santíssima, disse sim ao arcanjo, até o quê? Até a morte, crucificação, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E segundo a tradição, né? A nossa santa tradição, a dormição de Nossa Senhora e a coroação de Nossa Senhora como Rainha dos céus e da terra, né? Confirmado pelos concílios,
da nossa Santa Igreja e pelos dogmas marianos. Então não vamos entrar em detalhe muito aqui, creio que é para uma próxima parte. Então, por isso que no Brasil se reza um terço, porque antigamente, antes de João Paulo II, né, eram 3 mistérios, e no Brasil se teve essa cultura de falar, vou rezar um terço. Quer dizer que eu vou rezar um terço, vai ser um mistério. Ah, não, eu vou rezar o rosário. Então, o católico que vai rezar o rosário seria todos os mistérios. Porém, nos outros países, quando se diz que eu vou rezar o rosário, tanto faz se o fiel católico for rezar um terço, ou completar, ou rezar um mistério, ou contemplar todos os mistérios, Então, popularmente, ele irá dizer que vou rezar o rosário. Tá bom? Então, é algo assim que muitos não sabem e vocês estão aqui para aprender. Eu creio que é de suma importância se alguém indagar vocês. Por quê? O Santo Rosário é conhecido como o Evangelho dos Pobres, né? Então, daquelas pessoas que, lógico, hoje com o mundo que vivemos, né, com toda a tecnologia, praticamente um número de analfabetos, pessoas que não têm o conhecimento da leitura, né, é muito pequeno. Mas a realidade nunca foi assim. A realidade sempre existiu um grande número, né, de pessoas que não sabiam ler ou escrever. Então, o Santo Rosário, né, ele é conhecido como o Evangelho dos Pobres. Agora você imagina aquelas senhorinhas de paróquias, bem na época da minha infância. Quando você via aquela senhorinha rezando o rosário, muitas delas, tadinhas, não, sim, a vida de campo, né? Não teve possibilidade de leitura. Imagina quantas e quantas pessoas, durante 2000 anos da nossa cristandade, não tinham acesso à escola. Então, o evangelho deles era o Santo Rosário. Eles decoravam os mistérios. Todos decoravam todos os mistérios, né? Então, se decoravam os mistérios e eles rezavam e contemplavam, automaticamente Maria Santíssima ia formando no coração deles o evangelho. Querendo ou não, na alma deles estava gravado cada mistério, estava gravado o evangelho de Jesus. Então, é conhecido como o Evangelho dos Pobres. Né? Exatamente. Quer falar sobre esse teminha? Você quis Da falar? origem. Da origem do Santo Rosário. Então, antes da gente falar, mas o que é o Santo Rosário? Então, é bom, para um bom católico, não podemos amar aquilo que não conhecemos, né? Então, a minha esposa, ela estudou bastante essa questão da origem do Santo Rosário, e se aprofundou e ela quer falar um pouquinho também. Vou ler um trechinho aqui, porque eu participo de um grupo, então a gente sempre faz cursos, então tem vários temas. E por incrível que pareça, né, eles fizeram, por incrível que pareça não, né? Pela intercessão de Nossa Senhora? Eles fizeram sobre o Santo Rosário no mês passado. Então já tem alguma coisinha aqui para vocês. A estrutura, porque hoje a conhecemos, foi revelada diretamente por Nossa Senhora a São Domingos de Gusmão, em 1214. Né, que tem uma pessoa que relata a história, que é Alano de la Roche, que é um frade dominicano, e grande apóstolo do Rosário. De acordo com esse beato, São Domingos viu que os pecados dos homens só aumentavam. Pecados, hereges, coisas erradas, né, que as pessoas faziam. Contrário à nossa fé. Totalmente contrário à nossa fé. E ele vendo que a única solução seria acabar com tudo, né? Então, o que ele fez? Foi interceder por todas aquelas pessoas naquela época, né? Da situação. Estavam no caminho errado, contra a fé da igreja. Exatamente. Então, o que ele fez? Ele ficou por 3 dias dentro de uma floresta, em Tolosa. 3 dias e 3 noites, rezando incessantemente, pedindo a Nossa Senhora para que ela, né, intercedesse por nós. Ou seja, ele fez um retiro, né? Um retiro. Os famosos retiros das igrejas paróquias, né? Isso tem fundamento. Isso, os primeiros cristãos faziam isso, um retiro. Que é São Domingos de Gusmão? Isso, São Domingos de Gusmão, ele se autopenitenciou, né? Se escondeu numa floresta ou uma caverna, né? E ali ficou 3 dias e 3 noites de jejum, né? Jejum. Em extrema oração. Jesus fala, né? Quando os apóstolos não conseguiram expulsar um demônio, Jesus fala:
certos demônios só expulsam com jejum e oração. Então, os santos entendiam muito bem isso no Evangelho. Então, São Domingos, naquela aflição que ele estava, sabia que o coração dele precisava de fazer alguma coisa, o espírito dele se auto-elevou e ele disse, bom, preciso buscar a Deus, preciso saber o que Nossa Senhora pede, né? O que Jesus quer que eu faça para a Santa Igreja, né? E automaticamente o que ele fez? Bom, vou me recolher, né? Isso aconteceu com todos os santos, os padres eremitas do deserto. Eles viviam uma vida no deserto em retiro, praticamente passaram a vida toda no deserto, nas cavernas, em retiro, a vida toda buscando a contemplação, a leitura da palavra, chamados os santos padres dos desertos. Então, quando São Domingos de Gusmão, quando fez isso, não foi uma coisa doida da cabeça, eu vou fazer isso, né? Não, porque segundo a tradição da Igreja Católica, já vários religiosos santos já se faziam isso, né? Quando se já viu a necessidade de buscar algo mais profundo. É o que Jesus muitas vezes fala para nós no Evangelho, né? Quando estava na barca, entrou na barca de Pedro, de Tiago, né? E de André, e quando ali ele despediu o povo, né? Aí Jesus olhou para todos e disse, vamos para águas mais profundas, né? Porque eles estavam na margem, né? Jesus falou, não, vamos para as águas mais profundas, vamos para dentro do mar. Então essa profundidade que Jesus toca no nosso coração. E ali Jesus fez a pesca milagrosa, e onde que São Pedro se jogou nos pés de Jesus, meu Senhor, afasta-se de mim porque eu sou um pecador. Um ato de adoração, né? Ou seja, a adoração que fazemos hoje a Jesus na Santíssima Eucaristia. Ficar de joelho diante daquele que é o nosso Senhor. Então, o que os padres do deserto diziam? Vamos para águas mais profundas. E depois de 3 dias e 3 noites, ele caiu desfalecido, né, pela dura penitência. Foi quando Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, lhe apareceu acompanhada de 3 anjos e lhe perguntou: Uau. Querido Domingos, tu sabes que a arma da Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo? Ele respondeu: minha Senhora, vós sabeis bem melhor do que eu, pois depois do vosso Filho Jesus Cristo, vos tendes sido sempre o principal instrumento de nossa salvação. Nossa Senhora respondeu: quero que saibas que a principal peça de combate tem sido sempre o saltério angélico, ou seja, as 150 Ave Marias, um verdadeiro saltério, dedicado à Mãe de Deus que perfaz o Santíssimo Rosário. Então Nossa Senhora entregou para São Domingos a resposta, né? Naquele momento de tanto flagelo, né? De tanta heresia, de tantas coisas ruins que se debatia contra a fé e a doutrina da Igreja desde sempre, desde os primeiros anos, né? Nossa Senhora entregou a resposta, né? O saltério angélico. O que é o saltério angélico, amor? Você me apertou agora. Os saltérios angélicos, a gente viu aquela pregação, você vai lembrar agora também. O que acontecia, né? Na vida monástica, nos mosteiros, né? Isso eu já estou falando isso há quase 1500 anos atrás, muito mais, né? Que São Domingos é do século XII, nos primeiros séculos mesmo, né? Existia uma vida monástica dos mosteiros, né? E durante a vida monástica, né? Se tinha os religiosos, eles cantavam salmos. Ah, sim. Isso, agora lembrou. Porque é o saltério angélico, né? É um assalto aos salmos, né? Para quem não sabe, gente, se você for no Antigo Testamento, não gosto de falar novo nem velho, o Antigo Testamento, existe 150 salmos, né? Dos 150, segundo alguns biblistas ou teólogos, em torno de 77 salmos foram escritos por rei Davi, né? Inclusive até mandei uma pregação do rei Davi aí, né? Acho que quem não viu perdeu, né? Então, o rei Davi, ele tinha por profissão, ele era pastor, né? Mas o que ele tinha de especial nele era o quê? Ele era músico, né? Sim, ele tocava flauta, cítaras, né? Seria mais ou menos algo parecido com
O violão na época era um instrumento de cordas, então ele era muito bom no que fazia. Então Davi ele conhecia muito bem de música. Então Davi, durante toda a sua vida, todo o seu reinado, tudo que passou com ele, Davi foi compondo músicas, né? Então salmos belíssimos que são cantados nas nossas santas missas diárias e dominicais, e os salmos que podemos contemplar, eu indico para vocês todos os dias da sua vida, pegue uns salmos, né? Se for os salmos proposto pelo Evangelho do dia, que eu mando todos os dias, abre os salmos na Bíblia e contemplam e meditam ele. Ele vai fazer uma grande diferença na sua vida espiritual. Para mim fez muito. Uma das grandes experiências da minha vida foi quando eu coloquei como meta de ler e de contemplar os salmos, uns salmos por dia. Então eu passei 150 dias, uns salmos por dia. E foi a melhor experiência da minha vida. Aí você pensa que acabou? Não. Até hoje eu faço isso. Claro, tem dias que eu esqueço, tem dias que não dá tempo. Mas eu tive uma época da minha vida que eu coloquei uns salmos por dia. E foi assim, foi um semestre melhor da minha vida, né? Foi um semestre que eu me consagrei a Nossa Senhora e isso foi colocado no meu coração e foi assim, excelente. Então, entre toda a cristandade, o que os monges de vida monástica faziam? Eles cantavam os salmos. Perdão aqui, gente. Tá muito calor aqui. Que fechamos a janela para poder ter menos barulho. E a pessoa tá ficando espaçosa, então ela ocupa metade do sofá. Perdão, né? E os religiosos, eles cantavam 150 salmos. O que acontecia? Lembra o que dissemos no nosso vídeo, no início do nosso vídeo? A maioria não sabia ler. A maioria não sabia ler. Como né? que eles iam cantar? Cantar algo que eles não poderiam ler, né? Então, uma grande parte dos religiosos daquela época, dos monges, eles não poderiam acompanhar a liturgia, os salmos cantados. O que eles faziam? Bom, se não podemos, por uma deficiência nossa, cantar os salmos na vida monástica, então, no lugar dos 150 salmos, vamos rezar o quê? 150 Ave Maria, 150 Ave Marias. Esse é o início do rosário. Lembra? Os 3 mistérios, né? Os 150 Ave Marias foi o que Nossa Senhora entregou para São Domingos, né? O saltério evangélico, né? Então isso se deu início, né? Então os monges começaram a rezar 150 Ave Maria. E com o tempo, né, começaram a dividir os 150 Ave Maria, né? E entre os Pai Nossos, dividindo hoje que está o Santo Rosário, né? Então no começo, eu já tinha feito um estudo isso há uns 4 anos atrás. No começo eles não teve uma ideia de formar o Santo Rosário como conhecemos hoje. Você sabe como que eles faziam? Eles usavam pedrinhas para contar os 150 para não perder as contas. Eles tinham uma bolsa de couro. Levava as pedrinhas. Levava as pedrinhas, 150. Então eles pegavam as pedrinhas e ia passando um para um. Aí cada um pegava as pedrinhas e ia rezando. E colocava no cantinho para saber que já tinha sido. Isso, ia passando pelos monges. A rodinha, né? Entre os monges, eles ficavam em oração, né? Então eles iam passando e assim eles iam meditando os Ave Marias, né? No lugar dos salmos, porque eles não teriam como participar, né, dos salmos, alguns deles que não tinham. Então, Nossa Senhora entregou essa arma poderosa, né? Tantas graças. Qual é o maior dom da graça de Nossa Senhora para aqueles que rezam o Santo Rosário? Primeiramente, se o Rosário já faz parte da sua vida, pode ter certeza uma coisa você pode dizer, para mim, especialmente para mim. Quando eu crismei, né, uma coisa que eu me dediquei na minha vida foi a Maria Santíssima, né? A nossa capela, né, da Medalha das Graças, da Medalha Medalha Milagrosa, Nossa Senhora das Graças. Então, estou com a camiseta, o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então eu me senti uma necessidade grande de me entregar para essa mulher, a mãe de Jesus, né? E tive o contato e logo entrei numa consagração total à Santíssima Virgem, né? E nessa consagração total, né, dentro de ler o tratado, fazer os cursos, sempre se pediu sempre o quê? O terço diário. Quem pudesse rezava o rosário. Mas aqueles que não poderiam poder rezar o rosário todo,
Você rezava um terço, né? Isso. Então, um grande dom que Nossa Senhora me deu a mim, e todos os dias ela derrama no meu coração, é o que? É o temor a Deus. Temor a Deus não quer dizer medo de Deus. Temor a Deus é o medo de machucar o Sagratíssimo Coração do Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Amar. Posso completar esse raciocínio? Pode, que eu tô chorando. É porque ele também ficou bravo comigo, gente. Então, sim, tá emocionado. Então, tudo que eu sinto, ele sente também. O rosário é uma oração tão poderosa que, por meio dela, Deus concede aos pecadores a graça do arrependimento, sacia as almas que têm fome de santidade, rompe as cadeias viciosas que nos prendem ao pecado, devolve alegria aos que choram, dá paz aos que sofrem sob o peso das tentações, conduz o pobre a quem possa auxiliá-lo, reforma os religiosos, instrui os ignorantes, dá aos orgulhosos a graça de vencer a soberba e alivia as penas que padecem as almas do purgatório. A graça da santa humildade, Nossa Senhora vai te dar isso no seu coração, tá? Então, principalmente aquele que é um pouco esquentado, um pouco soberbo, se você colocar como meta na sua vida rezar o terço todo dia, pode ter certeza que Nossa Senhora vai moldar o teu coração para a humildade. A humildade daquela que é a mais humilde entre todas as criaturas, Maria Santíssima. Tá? Então, humildade, o dom da perseverança. Nossa Senhora unimos aos méritos de Maria Santíssima e ela nos dá as graças àqueles que são fiéis ao Santo Rosário, o dom da perseverança. Tá? Então, o dom da perseverança. Gente, como que você quer ter uma perseverança na sua vida? Eu digo no total, em tudo que acontece, não só na espiritual, mas um dia vocês entenderão que a vida espiritual está acima de tudo, que Jesus vai dizer aquilo no teu coração que você colocará em meta, né? Aonde está teu coração também está o teu tesouro. Então você vai se perguntar: onde está meu coração? Onde está meu coração? No trabalho, nos bens materiais, em tudo que acontece, né? Um bem-estar, ou teu coração está unicamente, primeiramente, em Deus, né? Então, Nossa Senhora te dará essa graça, né? Da perseverança em Deus. Claro, Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais te será dado em acréscimo. Então, quando você tem a graça de entregar a tua vida a nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos de Maria, pode ter certeza que o coração mudará e todas as coisas serão dadas em acréscimo. Então, posso completar? Sim. Em uma de suas aparições ao beato Alain de la Roche, que é o que, né, escreveu a parte de São Domingos, Nossa Senhora expressa o seu desejo para os devotos do Rosário. Desejo que competia, de certo modo, todos os efeitos acima listados, feito os pecadores, tudo. Ela diz: quero que as pessoas que têm devoção pelo meu rosário obtenham a graça e a bênção de meu filho durante sua vida e na hora da morte, ou seja, a graça da perseverança final. E após a morte, quero que sejam livres de toda escravidão, para que elas sejam como reis verdadeiros, com a coroa na cabeça e o cetro na mão, gozando da glória eterna. Em outras palavras, o rosário é uma devoção sumamente eficaz, se praticado como convém, para alcançarmos a santidade nessa vida e a glória celeste. Uau, muitas coisas aí, né? Coisas muito boas. O que São Padre Pio falava quando ele perdia o terço dele? Nossa. Onde está minha arma? Onde está minha arma? Não minha alma, né? Minha arma. Minha arma. Isso sotaque um pouco de E ele sempre estava com o terço. Então, quando ele se dava por si, São Padre Pio em vida, quando alguns dos seus amigos religiosos, né? Ele procurava, cadê onde está minha arma? Minha arma, o Santo Rosário. E pessoal, que arma? Que arma? É o Santo Rosário.
Nossa Senhora entregou verdadeiramente para nós uma arma, um combate espiritual na mão de São Domingos de Gusmão, né? O fundador dos dominicanos. E ele passou. Né? E ele, adiante, com essa devoção da congregação dos dominicanos, que foi esse grande valor para a Santa Igreja Católica, e a congregação de São Domingos, dos dominicanos, né? São Domingos de Gusmão, sempre difundiu, né, a Nossa Senhora Rosário, né? Então, todo cristão, quando se reza o Ave Maria, ele condensa, né, na sua vida. Se você parar para meditar o Ave Maria, ele vai condensar a nossa fé cristã, desde o sim de Nossa Senhora, né? Eis aqui a serva do Senhor, né? O Ave Maria cheia de graça, né? O Senhor é contigo, é convosco, né? E no centro da nossa oração está o nome Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, na hora de nossa morte. Amém. Por quê? Condensa a nossa fé. Na hora da nossa morte, temos que estar com Maria Santíssima, em Jesus Cristo, né? Jamais Nossa Senhora irá tomar o coração de alguém no lugar de Jesus Cristo, como algumas pessoas pensam, né? Alguns escrupulosos. Quem vive a fé do Santo Rosário sabe que isso é uma besteira. Se o amor que ele teve em Jesus Cristo, se dá grande graça ao Santo Rosário, né? Nossa Senhora, ela é plena, ela é toda em Jesus. Ela não quer nada para si, ela quer tudo para Jesus. Então, jamais. Então, quero dizer, um tema proposto, né? Temos que colocar aqui, né? Qual é a missão de Maria Santíssima? Qual é a missão de Maria Santíssima na vida da nossa cristandade, de nós? Colocar o amor ao seu filho, ao nosso coração. Ou seja, Maria Santíssima, bem sabemos, né, no Evangelho, ela gerou Jesus, né, no seu ventre, tá? Ninguém pode contestar isso, né? Se ela gerou Jesus, quem é Jesus? Segundo São Paulo, nas suas cartas apostólicas, Jesus é a cabeça da igreja, né? Então, São Paulo colocou bem descrito nas suas cartas, eu não vou me recordar em qual comunidade que enviou a carta, mas posso pegar depois. São Paulo diz que a igreja tem um corpo místico, né? O corpo místico onde é formado pela cabeça, que é Cristo, e nós somos os membros de Cristo, né? Então, quem são os membros de Cristo? Todo batizado. Todo batizado, ele é membro da igreja, do corpo místico de Cristo. Então, qual é a missão de Maria Santíssima? Maria Santíssima, que gerou Jesus, que é a cabeça, ela tem a missão também de gerar Jesus Cristo nos seus membros. Ou seja, Maria Santíssima tem a missão de gerar Jesus no seu coração, na sua alma, assim como ela conhece, na sua plenitude. Então, todo aquele que é o católico, todo batizado, todo filho de Deus, ele é chamado a santidade. A santidade é para todos. Não tem como amar Nossa Senhora sem amar Jesus da mesma forma. E vice-versa, porque o Imaculado Coração de Maria, ela está plena em Jesus. O Imaculado Coração de Maria Santíssima, ela se configurou perfeitamente no sacratíssimo coração de Jesus. Então, muitos são diz, as dores que Jesus sentiu no Calvário, Nossa Senhora sentiu na alma. Então, tudo que Jesus sentiu no Calvário, todos os flagelos que ela sentiu até no alto da cruz, Maria Santíssima acompanhou Jesus no Calvário. Estava diante da cruz, Jesus em pé. Quando levantaram o seu filho, Maria Santíssima estava ali. E Maria Santíssima, ela entendeu aquela profecia que contemplamos no quarto de mistérios gozosos, né? Quando Nossa Senhora e São José foi apresentar Jesus e a purificação de Nossa Senhora no templo, né? O Simeão, que era o sumo sacerdote da época, muito piedoso, cheio do Espírito, o Espírito estava com ele, segundo os Evangelhos, ele disse: mulher,
Esse filho será um sinal de... como se diz no Evangelho aqui? Vê lá em São Lucas, né? Vou falar, eu estou meio assim. Mas será um sinal de contradição. Esse menino está predestinado para ser um sinal de contradição para os grandes e poderosos. E ti, mulher, né? Uma espada, ela transpassará a tua alma. Ali no alto da cruz, Nossa Senhora, ela viu acontecer isso cumprir. A espada transpassava o coração dela ao ver o teu filho naquela situação. Vamos ler o Evangelho, essa parte que eu disse. São Lucas, capítulo 2, versículo 25. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo e, tendo aos pais apresentado o menino Jesus, para que cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou em seus braços e louvou a Deus nestes termos: Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações e para a glória do vosso povo Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a tua alma. Então, a espada que transpassará a alma de Maria Santíssima, que conhecemos hoje como a Virgem Dolorosa, né? Então, se vê muito a devoção à Virgem Dolorosa na Semana Santa, né? Por isso tem na quarta-feira, na quarta ou na segunda-feira santa, o Nosso Senhor dos Passos, né? E muitos fiéis fazem uma procissão que o Nosso Senhor carrega na cruz em direção à Basílica, né, ao santuário, né? E a Virgem Dolorosa também vem com uma procissão com as mulheres, e ali se encontra. Né? Há um encontro entre o Senhor dos Passos, que é o Nosso Senhor Jesus Cristo, e a Virgem Dolorosa. É o que acontece na Via Sacra do Nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, no Calvário do Nosso Senhor Jesus Cristo, está no Evangelho. Nossa Senhora, ela encontra no seu filho e o consola, né? Então, isso abre uma ferida muito grande, creio, no coração do Nosso Senhor, quando vê a sua mãe sofrer daquele jeito, né? Então, é algo assim que muitos santos se meditaram, né? Muitos santos místicos tiveram uma contemplação muito virtuosa. Nossa, quem leu aquele filme do Mel Gibson já... Creio que todo católico, ao menos uma vez por mês, deveria ver o filme A Paixão de Cristo. Com certeza. Uma vez por mês. Tá? Creio que isso... é doloroso, mas é muito lindo, né? Acho que o sangue preciosíssimo do Nosso Senhor Jesus Cristo vale muito tempo, 1 hora, 2 horas perdidas do nosso tempo. Acho que não é nem perdida. Acho que seria... Falo perdida entre aspas, né? Então está aí, tá? Nossa Senhora... Vamos passar então passo a passo cada mistério, né? Então aqueles que ainda não têm um costume, eu sei as pessoas que têm um costume, tá? Algumas pessoas que conversam comigo no privado, tá bom? Fiquei muito feliz vou até falar aqui a dona Itamar, né, no comecinho da nossa catequese, ela entrou em contato, perguntou, eu ajudei ela e eu sei que ela está rezando, né? Sim, fiquei muito feliz, dona Itamar, tá? Pela sua dedicação. Eu espero que a senhora até hoje esteja rezando, né? O Santo Rosário. A gente sabemos que a senhora não tinha o costume, né? Por tudo que foi explicado em sala de aula. E isso toca muito no coração, tá? O que aconteceu com a senhora aconteceu comigo também, tá bom? Então, posso dizer como Santo Agostinho, né? Tarde vos amei. Então, eu demorei 30 anos na minha vida para reconhecer Jesus como o Senhor da minha vida, né? Eu não era católico, não vim de uma família, de um berço católico,
Ou seja, era um completo ignorante, né? E Jesus para mim na época era mais que um símbolo, né? Sabia que existia Jesus, que era o Filho de Deus, que salvou a nós pelos pecados, porém se limitava apenas isso, uma caricatura, né? Eu não conhecia Jesus na sua profundidade, né? Mas graças e louvores para Deus, para o Altíssimo, né? Jesus passou na barca da minha vida. Quando a primeira vez, quando eu resolvi participar de uma Santa Missa, e eu que não era católico, né? E Jesus tocou muito no meu coração, não me iria, né? Comecei a chorar, o Espírito Santo tocou em mim, eu nem era batizado, nem era batizado. E de repente, na bênção do Santíssimo, né? Jesus, na procissão do Santíssimo, dentro da igreja, na época no santuário, era paróquia Sagrada Família, Jesus quis me visitar, estive bem próximo, né? O sacerdote passando com Jesus passou bem próximo de mim e eu tive a graça de sentir a plenitude de Jesus no seu ser, no Santíssimo Sacramento. E eu digo que minha vida nunca mais foi a mesma. Ali a pobre criatura, ela reconheceu o teu Senhor. E eu não tinha nenhum conhecimento que era aquilo. E desde então eu queria comungar. E é isso aí. Então, vamos contemplar os mistérios, né? Não vamos rezar porque não tem como, o vídeo fica muito grande. Tá um pouquinho grande, né? Então vamos passar, né? Como contemplamos, né, os mistérios, né? Então vamos começar do início. A anunciação, o projeto de Deus se deu início, né, à visita do arcanjo Gabriel a Maria Santíssima na Galileia, né? Que é a primeira contemplação, os mistérios gozosos, ou da alegria, ou conhecido como alegria pelos mais antigos. Então, eu gosto também de falar de alegria, às vezes ele falamos gozosos. Talvez você confunde gozosos com gloriosos ou dolorosos, que é bem parecido, né? Ela gosta de falar muito alegria. Dá uma alegria, a Mistérios da Alegria aprendi com a Dona Antônia, no ano passado, na catequese. Eu digo que na catequese a gente aprende muito mais com vocês. Eu aprendo muito mais sobre o Evangelho com vocês do que buscando outros estudos, tá? Então, o Mistério da Alegria, os gozosos, né? O sim de Nossa Senhora ao projeto de Deus, né? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, né? Então, quando o arcanjo Gabriel, ele aparece para a Virgem Maria, ele meio que se assusta, né? E fala, ave cheia de graça, o Senhor és contigo, né? Nossa Senhora plena em Deus, cheia de graças. Então, Nossa Senhora não é uma mulher normal, comum, como o mundo diz, né? Nossa Senhora, ela teve uma predileção por Deus. Deus teve uma predileção especial por Nossa Senhora, que até o arcanjo Gabriel disse, ave cheia de graça, né? O Senhor és contigo. Então, aqueles que infelizmente diz algo contrário, né? Outras linhas dos cristianismos protestantes, né? Infelizmente se falam isso, né? Porém a igreja desde 2000 anos afirma que é Nossa Senhora, a Mãe de Deus, né? Desde o início da cristandade se fala Theotokos em grego. Vocês sabem que a Bíblia quase toda foi escrita também em grego, né? As primeiras traduções. Então, já desde os primeiros cristãos, você tem relatos dos primeiros, eu falo do século I, tá? Da época dos apóstolos, de Paulo, de Pedro, de Theotokos, que é Theotokos, significa em grego, Mãe de Deus. Hoje, domingo estamos gravando, né? Hoje, quem é o santo do dia de hoje? São Lucas. São Lucas, o evangelista. Médico. É o evangelista São Lucas, o médico, né? Isso. E o próprio evangelista São Lucas, né? Ele pintou um quadro, né? Conhecemos muito bem, né? O quadro da Mãe de Deus, né?
a perpétuo socorro, que aqui, está aqui, ó. Segundo alguns fatos históricos, que o próprio São Lucas ele escreveu o ícone do perpétuo socorro. Hoje o ícone do perpétuo socorro ele é muito divulgado na matriz da Basílica da Mãe do Perpétuo Socorro em Campinas. Todo mundo conhece, né? Então ali, se você for pesquisar um pouco, você vai ter um sentido muito profundo. A Mãe de Deus, né? A Mãe do Perpétuo Socorro, né? A Mãe da Igreja, onde Jesus no alto da cruz, ele entregou a sua mãe como mãe de toda a humanidade. Ele disse a João, né? Que era o discípulo que representava a igreja. João, filho, eis aí a tua mãe. E virou para tua mãe, para Maria Santos, mãe, eis aí o teu filho. No alto da cruz, Jesus estabeleceu, né, a devoção mariana, segundo João Paulo II. Então, para aqueles que olham meramente, muito superficialmente o Evangelho e acham que, Jesus colocou que disse para Maria Santíssima ali para João cuidar dela porque Jesus estava morrendo. Você acha que Jesus Cristo sendo Deus divino que conhecemos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de verdadeiro Deus, no alto do seu sacrifício, Jesus disse no Evangelho várias vezes, é para isso que eu vim, é para morrer na cruz e salvar todos aqueles que creem em mim. Ele disse poucas palavras, me parece 7 palavras na cruz, e a última palavra antes dele espiar a tua alma, ele disse isso, e nosso Senhor sendo Deus ia dizer algo assim, então você não cuida ali dela, porque para não ficar sozinha, porque naquela época, se uma viúva ficar sozinha, ia passar fome. Algo assim. Tem assim, eu não entro na cabeça de um protestante, desculpa, não é algo que eu quero falar, mas se dizer para várias pessoas que não entendem muito bem, que não tem falar uma coisa assim, tão assim, e colar. Falou, colou. Não, isso aí é nada muito profundo, mas isso é invenção do povo antigo. Isso não é. Tá, então, vamos dizer então que desde quando se existe a cristandade, a Igreja Católica, Apostólica Romana, se acredita a verdadeira devoção a Nossa Senhora, vários milagres, várias aparições de Nossa Senhora, e de repente, no século XV, né, com Lutero, e vem calvinismo e tudo mais, ele vem falar uma coisa que não tem nada a ver. Não, que essa é invenção dos antigos. Não, que essa meditação dos santos, do deserto dos santos da Igreja Católica, assim, não existe. Sim, gente. Vamos continuar? Vamos continuar. Vamos continuar. É algo que não dá para entrar muito na cabeça, mas tudo bem. Então, contemplação de Nossa Senhora, tá? Para quebrar esse espírito de orgulho que as pessoas têm, né? O sim de Nossa Senhora, tá? Eis aqui a serva do Senhor. Você medita e contempla, conclui Pai Nosso e 10 Ave Maria e demos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? Então, quando você reza um Pai Nosso e as 10 Ave Marias, terminando, glorificando a Deus, a Santíssima Trindade, nessa meditação desses 10 Ave Maria, você vai contemplar, né, esse mistério que está no Evangelho, né? O sim de Maria ao projeto de Deus. A segunda parte, a visita de Nossa Senhora a Santa Isabel, né? O próprio arcanjo disse a Maria Santíssima que a tua parenta já estava no 6º mês, aquela que era tida como mistério, né? Nossa Senhora, ela após isso, o que está no Evangelho, ela vai a Santa Isabel, ela parte no caminho, então se diz que é um caminho muito longo, muito distante, entre montanhas, e ela vai para a Santa Isabel para ajudá-la, para acolher. Então, ao espírito do cristão de ajudar ao próximo, né? Nossa Senhora, ela sendo ali, sabia que estava sendo gerada já o filho no ventre dela pelo Espírito Santo, né? E ela não se preocupou com ela, não, vou ficar sozinho aqui. Não, Nossa Senhora partiu ajudar a tia dela, né? Prima. Hã? Prima. Desculpa, prima. Sua prima Isabel, né? Já uma senhora idosa. Nossa Senhora ficou cerca de 6 meses, segundo dela, né? Com Santa Isabel, sim, né? E meditamos Nossa Senhora, a visita de Nossa Senhora, onde ela proclama magnífica, né? Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em meu Deus, meu Salvador.
porque olhou para essa pobre serva, e desde agora todas as gerações me proclamarão bem-aventurado todas as gerações. Então, leia essa parte, está nos primeiros capítulos de São Lucas, para que você possa meditar e contemplar o primeiro e o segundo mistério. Terceiro, Nascimento do Nosso Senhor. Natal, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, nos 3 evangelhos temos o nascimento do Filho de Deus, né? Não, nos 2 evangelhos, nos 3 não, nos 2, né? São Mateus e São Lucas, né? No quarto mistério, A apresentação do Nosso Senhor e a purificação de Nosso a Senhor. apresentação logo do nascimento. No 8º dia, o judeu ele era apresentado, né? Circuncisado, a purificação da mulher, né? Nossa Senhora. A apresentação quando o Simeão fez a profecia. O quarto mistério, rezando o Pai Nosso, 10 Ave Maria, contemplamos. O quinto, que é a perca e o reencontro. A perca, o reencontro do menino Jesus com 12 anos, né? Jesus já com 12 anos, né? Todos os anos a Sagrada Família se dirigia, né? Às festas judaicas, né? Se dirigia ao templo. E nessas festas, né? Quando a Maria e São José voltavam, Jesus sempre ficava numa comitiva separada, as crianças, isso era uma tradição comum naquela época. E só que de repente, quando se deram conta, Jesus não estava, e eles voltaram, né? Preocupados e aflitos, né? E Nossa Senhora muito sincera: meu filho, por que fizestes isso? Não via que eu e teu pai andávamos à tua procura cheios de aflição? Maria Santíssima meditava tudo isso no seu coração. Jesus disse a ela, né? A Sagrada Família, a Maria Santíssima e a São José, né? Não sabeis que devo ocupar das coisas do meu Pai. Jesus estava no templo, né? Sentado entre os mestres da lei, né? E todos perplexos pelo aquele menino de 12 anos, da sua sabedoria sobre as coisas de Deus, que é algo que não vinha meramente do humano, né? Então, nessa situação, a Sagrada Família e Maria Santíssima viu isso, né? E segundo as tradições, só ela poderia ter relatado isso ao evangelista São Lucas, né? Esses mistérios do Rosário, que são a infância de Jesus, né? Então, os mistérios dolorosos. Primeiro é a agonia. Jesus já na agonia, né? Já estamos no terço tradicional, né? Agonia do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Jesus entra em agonia e disse: Pai, afasta-se-me esse cálice, né? Entretanto, se faça a tua vontade, não a minha. Jesus disse 3 vezes, né? Na agonia, na agonia do horto, e logo depois veio o destacamento de soldados, onde Judas o traiu com um beijo no rosto e disse: salve, Rabi. E Jesus disse: é com um beijo que tu traz o Filho do Homem, Jesus. Então, muito lindo, assim. Eu tive muito pouco, um Ave Maria, 10, um Pai Nosso, 10 Ave Marias, para contemplar algo assim que você pode fechar os olhos diante da imagem de Nossa Senhora, com o terço na mão, em família, com a esposa, sua filha, e meditar isso tranquilamente. O terceiro. A segunda. A flagelação. A flagelação. Jesus já era preso, né? E já tinha sido levado para Caifás, né? Anás e Caifás levaram para Herodes, levaram finalmente para Pilatos, e Pilatos mandou flagelar Jesus Cristo. Até então, Pilatos não tinha condenado Jesus Cristo. E flagelou Jesus Cristo, foi levado à coluna, atado na casa de Pilatos, onde soldados romanos e amarraram, né? Desposaram de suas vestes. E ali Jesus recebeu várias chicotadas, flagelos, inúmeras. Jesus praticamente ele foi triturado, né? Não se via algo de Jesus assim que não era marcas de sangue, de corte na sua pele. Então é algo assim, muito assim, doloroso, mas profundo. Jesus, ele quis o tudo. Jesus quis mostrar no teu coração que por ti, pela tua alma, ele entrega o tudo. Ele não quer você pela metade. Jesus diz: ou seu sim seja sim, ou seu não seja não. Se você for morno, eu te vomitarei. Então Jesus nesse momento ele mostra no teu coração: seu sim seja sim, seu não seja não. Aquela vida mais ou menos,
E isso não é um de cristão, não. São os dias sempre assim. E por isso estamos aqui na catequese para aprender isso. Terceira coroação de espinhos. Coroação, os insultos de Jesus Cristo foi coroado de espinhos, né? Colocou uma túnica meio que vermelho, púrpura, colocou um pedaço de pau na mão dele, e os soldados começaram a debochar dele. Porque naquela época era muito comum o Império Romano ficar debochando das pessoas, né? E os soldados romanos começaram a cuspir, a bater em Jesus. Jesus aumentou com toda a sua humildade. Por isso que sempre temos essa oração que eu carrego no coração, né? Jesus manso, Humilde de coração. Jesus manso e humilde de coração. Fazei Nosso coração é semelhante ao vosso. Quarto mistério. A subida do Calvário. A subida do Calvário. Jesus já é condenado. Pilatos lava as mãos, solta Barrabás. Todos cristãos que César é vosso rei, eles condenam Jesus Cristo. Jesus carrega, ele segura a cruz, abraça a cruz, carrega a cruz por nós. E ali começa a sua via sacra, para quem contempla a via sacra durante a Semana Santa, né? Que é uma das orações mais fortes e mais assim, de grande intercessão no nosso coração, é a via sacra, né? E Jesus cai 3 vezes, né? Nossa Senhora vai ao seu encontro, porque Nossa Senhora acompanha ele no Calvário até a sua crucificação. Quinto mistério. A morte e crucificação. A morte e crucificação. Jesus, despojado de tudo, os soldados rasgam as suas vestes e tiram a sorte, ou seja, um par ou ímpar. E Jesus, ele é pregado. E se levanta Jesus Cristo, né? Nas suas últimas horas, né? Ele é transpassado, né? Então Jesus é transpassado por uma lança pelo seu lado direito, até chegar no seu coração. E quando os soldados o transpassam com a lança, se sai do seu lado chagado água e sangue. Isso é um termo para uma outra aula. Tá? E Jesus é retirado da cruz, né? Ali está José de Arimateia, pede o corpo de Jesus, é entregue para Nossa Senhora. E Jesus, ele é sepultado no sepulcro pelo pedido de José de Arimateia. Isso terminamos os mistérios dolorosos. Agora vamos para os mistérios gloriosos. Né? Primeira ressurreição. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo ao terceiro dia. A vitória. Jesus, depois de descer a mansão dos mortos, ressuscita ao terceiro dia, né? Então as mulheres piedosas estavam ali, Maria Madalena, Cleofas, Maria, todas estavam ali, diante ali. Eu falo Maria, não Maria Santíssima, tá? Não, outra Maria, Maria de Cleofas. E de repente, quando se viu, o túmulo estava invadido, a porta foi jogada para longe, os soldados correram, os soldados romanos, né? E Maria Madalena chorando, né? Chorando, viu algumas pessoas sentadas em cima da pedra, e eram os anjos de Deus, e só que ela estava chorando tanto, procurando pelo Jesus Cristo, né? Pelo nosso Senhor, ela não se deu conta. Ela chorava, e uma pessoa apareceu, o que procuras? Né? E Madalena chorando, não, eu quero o corpo do meu Senhor, né? Me diz aonde que vocês colocaram que eu vou buscar, né? E Jesus, ele diz, Maria, né? E ela, quando ela sente a voz de Jesus, ela diz, Rabi, Rabone, né? Mestre. E ela abraça Jesus, os pés de Jesus, e Jesus fala, não me detenhas. Dizei aos vossos irmãos que eu os adiantarei, né? Predestinarei na Galileia, ou encontrareis na Galileia, irei adiante, né? E ela sai ao encontro dos apóstolos. Os apóstolos primeiramente negam, não acreditam elas, né? Nas mulheres, né? E quando chega Maria Madalena, aí vemos o discípulo amado, João, né? O evangelista João e Pedro saem correndo, porque querem, né? Peraí, né? Jesus disse que ia ressuscitar, e eles, né? Coração de Pedro conhecendo que Pedro amava Jesus como nunca, né? Eu disse isso para amados, e o discípulo amado chegou no túmulo primeiro, né? Pela sua idade, era mais jovem, né? E logo depois chegou Pedro, né? E encontrou apenas o pano, né? O pano, né? Do corpo de Jesus no chão, o que enrolava o corpo, né? O santo sudário, né?
e se tinha um pano, né, ao lado, à parte. Isso é uma grande meditação, né, em qual um canto onde eu ouvia a face dele, né. Ele não estava no chão, ele estava guardado num lugar à parte. Eu até tem uma postagem dessa meditação no meu Instagram, quem quiser olhar, tá? Então, segundo mistério, A ascensão do nosso Senhor. a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, Jesus que ele se despede dos discípulos, depois de muito tempo aparece para eles, para várias pessoas, né? E ele sobe aos céus no seu corpo glorioso, né? Aos céus, os anjos subindo e descendo sobre Jesus, o Jesus sobe aos anjos, sobe aos céus, né? E diz para nós até hoje nos evangelhos que estará conosco até o fim dos tempos, né? E assim está Jesus na Santíssima Eucaristia. Terceiro, A vinda do Espírito Santo. o Pentecostes, né? Está descrito em Atos dos Apóstolos que Jesus diz: ficai em Jerusalém para que desça o Espírito Paráclito sobre vós. E ali os apóstolos com a Maria Santíssima perseveravam em oração a vinda do Paráclito, do Espírito Santo. O Espírito Santo repousou sobre eles e ali estava Maria Santíssima e os apóstolos. Então, é a grande meditação. Maria estava com os apóstolos. Então, na perseverança, Maria Santíssima estava com os apóstolos até a vinda do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O quarto, a Assunção de Nossa Senhora. Nossa Senhora, a dormição de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, ela a dormição, e ela que, por amor a Jesus, tanto chega o tempo dela já não estar conosco, com os apóstolos, né? E ela é assunta aos céus, a Assunção. Nossa Senhora foi elevada aos céus pelos anjos, né? De corpo e alma. E o quinto, a coroação de Nossa Senhora. Em Apocalipse 12, né? A mulher vestida de sol, né? A coroação. Então, está aí a mulher vestida de sol, a coroação. Ela foi coroada como uma coroa de 12 estrelas, né? Que representa as 12 tribos de Jacó, que é toda a igreja de Cristo, né? Então meditamos aí o Santo Terço, né? Lógico, aí você diz, mas e os luminosos? Deixa os luminosos por últimos, né? Diante de todo esse mistério que sempre foi contemplado, João Paulo II, alguns anos atrás, pediu para que nós pudéssemos contemplar em todas as quintas-feiras a vida pública de Jesus, né? Então, o primeiro mistério luminoso Que é o batismo. É o batismo ao Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo que se apresenta, né, a João Batista, né? E o próprio João Batista, o último profeta, né? Ele vê a voz que desce, né, do alto do Pai. Eis aí meu filho, aquele que coloca todo o meu estímulo, né? E ele vê o Espírito Santo como se fosse uma forma de uma pórpora, de uma pomba, repousar sobre Jesus ali. Então, João Batista ao mesmo tempo contempla ali a Santíssima Trindade no batismo em Jesus Cristo. Segundo, o primeiro milagre, as bodas de Cana. O primeiro sinal descrito, né, nos evangelhos de São João é o casamento, né? Que casamento? Não cita quem estava casando. Cita que havia um casamento, né? Nossa Senhora já estava lá, Jesus chegou com o discípulo, né? Jesus é o esposo, né? E nós, a Santa Igreja, a igreja, o corpo místico de Jesus é a sua noiva. Então existe um casamento ali, né? Então Jesus, que é o esposo divino, né? Que veio para salvar toda a humanidade, nós somos a igreja. É o corpo místico de Jesus. Existe esse casamento, né? E pela intercessão de Maria, e Maria Santíssima diz, né? Eles já não têm mais vinho. Que vinho que é esse, né? O vinho do amor, né? Do Espírito Santo, né? E quantas vezes você pode olhar para a gente, né? Nossa caminhada, nós chegamos a uma secura espiritual. A falta de fé, as coisas não estão muito certo, você às vezes não se sente bem, né? Mas aí muitas vezes rezando o Santo Terço, Nossa Senhora meio que diz ao teu filho, ele já não tem mais vinho, né? Então, mãe é mãe. Mãe é mãe. Terceiro mistério. Jesus anuncia o reino de Deus. Jesus que anuncia o reino de Deus. Jesus começa a anunciar o reino de Deus, curas, libertações, exorcismos, né? E toda a perseguição dos fariseus, e tudo isso está no Evangelho, né? Então, sim, desde Jesus
desde Jesus, em todas as suas pregações, vou segurar mais a Santíssima Virgem Maria, né? Nesse mistério, contemplamos, eu gosto de meditar muito o Sermão da Montanha, né? Está em São Mateus. Jesus, no Sermão da Montanha, pode se contemplar muito bem, né? Jesus que veio trazer a perfeição, né? Daqueles, as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres, porque é deles que é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados aqueles que têm fome de justiça, porque serão saciados. E todas as bem-aventuradas. Bem-aventurados os puros de corações, porque eles verão a Deus. Então, eu uso muito o Sermão das Montanhas para poder meditar essa passagem de Jesus no terceiro mistério. O quarto... Os luminosos eu não gravei muito, tinham ainda. Os luminosos, quando Jesus começa a sua vida pública, né? O quarto mistério... A transfiguração. A transfiguração, nossa, é um fato muito importante. O que acontece? Pedro... João e Tiago, sempre os três discípulos mais, digamos, próximos, que aparecem mais nos evangelhos. Estão em oração no monte. Jesus chama eles para poder estar em oração, né? Eles sobem a um monte, né? Chega lá. Monte Tabor. Vê Moisés, Elias e Jesus. Jesus, de repente, ele começa a se elevar, né? Ele começa a brilhar. Diz no evangelho com uma palavra muito simples deles, né? Pessoas humildes. Que esse Jesus, as vestes dele começou a se colocar numa brancura tão grande, uma brancura, que se uma mulher pudesse lavar e alvejar, não ficaria tão branca. Então Jesus, assim, as vestes de Jesus, o próprio Jesus começou a se transfigurar. Jesus começou a brilhar e mostrar a tua glória tal como não é, né? E ele começou a se elevar a algo que não é humano, né? E eles, lógico, começaram a apavorar em adoração. Jesus fez isso e de repente aparece a figura, né? De Moisés e Elias conversando com Jesus, né? E eles querendo fazer outras tendas. E Pedro, né? Ali está até descrito, o evangelista Pedro fala: Senhor, é bom estarmos aqui, vamos fazer uma tenda, um para ti, um para Moisés, um para Elias, né? E de repente vê uma voz do alto, né? Começa a escuridão, uma coisa meio que até um pouco tenebrosa, né? E eles abaixam a cabeça, começam a tremer, né? E a voz diz: eis aí o meu filho, escuta o meu filho, né? Não tome conclusões, porque meu filho, ele é o centro, né? Naquele tempo, quando se dizia fazer uma tenda para cada um, uma tenda quer dizer uma construção de um templo, de uma igreja, né? Então, ali ao lado de Jesus estava Moisés, né? Para os judeus, Moisés, e para os cristãos representa o quê? A lei. Moisés trouxe a lei para o povo, né? Os 10 mandamentos, né? E Elias representava os profetas. Então, em Jesus Cristo se concluía o projeto salvífico do nosso Senhor. Então, Jesus, nosso Senhor, nosso Pai eterno, ele escolheu um povo, né? Um povo especial para estar com eles, os judeus, né? E então, ali se retiraram, fez essa promessa com Abraão, com Jacó, com Isaac e Jacó. E esse povo foi escravizado no Egito, e Deus ressuscitou com Moisés, trazendo esse povo para o deserto, enfim, para a terra de Canaã, né? Então Deus escolheu esse povo, né? E disse para Abraão, o pai dos judeus, disse que tu serás pai de muitos povos, né? Então tem uma figura muito grande de Moisés, né? E logo depois que Moisés veio, trouxe a lei, veio o tempo, né? Dos juízes, né? Logo os reis e os profetas. E o profeta mais conhecido entre os judeus é Elias. Ali apareceu a figura de Elias, né? E Elias do lado. Então ali Deus mostrava. Então ali em Cristo se resume todo o projeto de Deus, a salvação, né? Então assim, há algo assim, uma catequese muito grande que pode se dar nesse mistério. E o quinto e último mistério luminosos. Jesus instituiu a Eucaristia. A Santíssima Eucaristia, né? Jesus que no seu mistério, né? Na quinta-feira santa, Jesus, ele pega o cálice, ele pega o pão e diz: isto é o meu corpo que será entregue por vós. Isso é o meu sangue, né? Que será derramado por muitos para a remissão dos pecados, né? Então Jesus dá a Eucaristia, né? O mistério da Santa Missa, né? Então
Espero ter ajudado vocês com a contemplação do rosário. Ficou um pouquinho grande, né? Perdão por aqueles, talvez alguma coisa que eu não deveria ter dito, né? Você disse tudo que eu deveria dizer. Outra um pouco mais que eu não deveria ter dito, mas tudo bem, catequese é assim, né? Enviaremos esse vídeo, saudade, e esperamos logo estar junto com vocês, tá bom? Só quero dar uma explicação para vocês. A pessoa que está sem aliança, porque as mãozinhas começaram a inchar, tá, gente? Ela tá toda inchada e eu também, pra acompanhar enchendo. Tem que voltar para algumas atividades físicas. Eu faço atividade física, gente, porque eu tenho algum... É porque não é correto, né? Uma pessoa casada, tanto a esposa como o esposo, ficar sem aliança. Mas nesse caso aqui, não teve como não. Tive que tirar porque a tá bem mãozinha já inchada tava... e eu também tô acompanhando ela, mas eu tenho que cuidar da minha saúde, né? Eu tenho que fazer alguma atividade física porque se não fizer eu tenho um problema sério de saúde, então não é bom para todo mundo. Então vamos cuidar também do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Temos dever de cuidar da nossa saúde. Então, exatamente. né? Não só de pão vivo o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Fica com Deus. Abraço. Boa semana para todo mundo. Qualquer coisa,